10 anos depois, quem vingou e quem flopou. Provavelmente da geração 2016, né? Désiré Doué foi eleito Golden Boy como o melhor jovem jogador do futebol europeu no ano. Sem dúvida, muito disso foi por conta da final da Champions absurda que ele fez. Mas o cara levar o troféuzinho de Golden Boy pra casa significa que ele vai ser um jogador bem sucedido no futuro? Pra tentar dar um Vocês acham o Doué tudo isso mesmo, rapaziada? Tudo isso e mais um pouco? Doué? Pergunta honesta. Qual é a sensação de vocês sobre acima da média? Eu acho muito bom, mas eu não acho fenomenal não, mano. Acredito, a gente voltou aí uns 10 anos pra trás, lá pro final de 2015, pra analisar quem eram os jogadores concorrendo ao Golden Boy naquela época, e aí dizer pra vocês se eles vingaram, floparam, ou até se de repente algum deles virou um craque. E eu digo até porque assim, quase nenhum virou craque, tá? Mas teve um que foi meio que parar na segunda divisão da Kings League, e até o próprio ganhador de 2015, que teve uma carreira bem decepcionante, então vem acompanhar comigo. Mas vamos começar então, e assim, se o Doué ganhou jogando pelo PSG, tem outra promessa parisiense que lá em 2015 estava muito em alta, tá? O Adrien Rabiot. Exatamente, o Rabiot. Craque de bola. Eu sou fã. Já falei aqui. Acho ele foda. Rabiot joga muito. Surgindo no Paris como uma grande joia do clube, e é justamente no começo daquele ano que ele ganha espaço e termina 2015 como titular, ainda com 20 anos. O céu era o limite e parecia apenas o começo de o quê? Uma década como titular na meiuca do Paris, né? E é bem verdade que ele fica um bom tempo no PSG, é um bom jogador, mas sem nunca alcançar aquele nível de craque que prometia, e ainda por cima com muitos problemas de comportamento. Em 2018, por exemplo, ele pede pra ficar fora da lista reserva da Copa do Mundo, justamente daquela seleção que foi campeã mundial. Em 2019 ele sai do PSG depois também de ficar afastado por conta de mais polêmicas e por aí vai. No final das contas, o Rabiot atualmente joga no Milan e ele tá muito longe de ser um craque, mas mesmo tendo alguns problemas extracampo ali, ele também tá muito distante de ter sido um flop, só jogou em time grande basicamente e teve uma carreira bem interessante. Pessoalmente, é um dos jogadores que eu menos gostei dessa E pela seleção ele vai muito bem. última década do futebol europeu, mas dá pra dizer claramente que ele vingou sim. Outra promessa do PSG nessa mesma época era o Kingsley Coman, que depois de quase não ter chances por ali, sai de graça pra Juventus. Em 2015 ele tava na velha senhora ainda, chega a ter seus minutinhos, mas quase... Olha o Salah na Fiorentina na foto aqui, ó. Vocês pescaram? Olha aí. Salah na Fiorentina na foto aí, novinho. Em 2015 ele tava na velha senhora ainda, chega a ter seus minutinhos, mas quase sempre era reserva, e assim ele pediu pra sair, foi pro Bayern e lá conseguiu terminar o ano como titular e mostrando um pouco desse talento que fez o cara ser indicado pro Golden Boy, e não só indicado como ele ficou em segundo lugar, né? Só que o problema é que o Coman não teve tanta evolução, ele fica muito tempo no Bayern de Munique, mas quase sempre revezando assim, momentos como reserva e outros como titular, dificilmente sendo uma unanimidade no time, mas de qualquer maneira marcando seu nome na história quando ele faz o único gol do título da Champions do Bayern de Munique em 2020 pra cima do PSG. Mais recentemente saiu dos bávaros pra assinar com o Al Nassr lá do Cristiano Ronaldo. Eu tinha esquecido disso. Pode não ser um craque, mas é um ótimo jogador, com certeza vingou sim. E falando em PSG e final da Champions, a gente passa então pra promessa espanhola Marco Asensio. Na metade de 2015 ele chega no Real, mas não tava jogando e acabou sendo emprestado pro Espanyol, onde virou peça importante do time. Nessa época ele muito bom, tá? Mas a lesão fudeu um pouco ele. Tá muito bom. Tinha assistência a rodo, tá? Aí no retorno pro Real Madrid é tratado como uma joia o futuro do clube e realmente ele vinga. Quem vai esquecer, por exemplo, aquelas duas buchas que ele meteu contra o Barcelona na Supercopa da Espanha? Ou, por exemplo, na final da Champions 16-17, em que ele entra no finalzinho e deixa o seu gol. Certamente um bom jogador, não à toa ficou bastante tempo no Real Madrid e chegou a ganhar 4 vezes a Champions, mas sem nunca ser um cara que era realmente grande protagonista, que era titular absoluto nem nada, geralmente era um reserva de luxo. Não, mas ele foi titular por boa parte de uma temporada sim. Eu lembro que o Real Madrid tem uma temporada que o Isco é titular e na outra o Asensio é titular. Mas só por uma temporada também, ou por meia temporada. Depois de 8 anos, então, ele sai do Real Madrid pro PSG, lá não vinga muito bem, e atualmente saiu pra jogar no Fenerbahçe. Então o Asensio é outro que não virou craque, mas certamente vingou sim, tá? E indo pra outro time de Madrid, o mesmo dá pra dizer de outro jogador que tava concorrendo ao Golden Boy lá em 2015, o Ángel Correa. No comecinho daquele ano, ele chegou no Atlético de Madrid como uma baita promessa vinda do San Lorenzo, e depois de um começo complicado,
com ele ainda lidando ali com a recuperação de um tumor no coração que estava tratando, ele retorna a jogar no finalzinho de 2015 e ainda como um reserva. Pô, eu pensei que esse rapaz fosse parar no futebol brasileiro, logo em breve, assim. Mas já chamando a atenção da seleção argentina e até metendo gol por eles. No final das contas, ele ficou mais de 10 anos no Atlético de Madrid e acabou se tornando basicamente o 12º jogador do Simeone, um cara que geralmente era reserva, mas entrava quase todo jogo e tinha um excelente histórico de entrar e resolver jogos mesmo, meter o golzinho dele, ser uma espécie de super sub. Então o Ángel Correa realmente vingou, tá? Não tem a menor dúvida em relação a isso, mas faltou algo a mais para ser um jogador, por exemplo, titular do Atlético por 10 anos e não reserva. Atualmente ele tá jogando lá no México e pelo visto metendo bastante gol também. De Real e Atlético a gente vai pro Barcelona porque eles não tinham uma promessa indicada ao Golden Boy 2015, mas sim 3. O primeiro deles vocês devem conhecer muito bem, o Alen Halilović, o chamado na época de Messi croata, que em 2015 tinha acabado de chegar no Barça como uma das maiores promessas do mundo, mas quase que sem nenhum minuto no time principal. Ele joga no Barça B, depois é emprestado pro Sporting Gijón, acaba rodando numa pá de clubes e o resto não precisa nem dizer. Ele ficou tão longe do potencial que ele tinha que a gente fez um vídeo da série Joias Perdidas aqui no canal, especialmente sobre o Halilović, mostrando um pouquinho de tudo que aconteceu ali. Mas depois de rodar bastante na carreira, atualmente perto dos 30 anos, ele tá no Fortuna Sittard da Holanda, onde tinha encontrado uma boa regularidade antes de se lesionar. Aí outro projeto de craquinho que o Barça tinha era o Sandro Ramírez, que num dos poucos jogos que fez pelo time principal, marcou 3 gols contra o Vilanovense na Copa do Rei. Só que depois desse comecinho ele acabou saindo do Barça em 2016, chegou até aí pro Everton na Premier League, onde mal jogou, e acabou se encontrando bem mais tarde no Las Palmas, onde inclusive fez uma temporada 2024-25 bem interessante e até meteu a lei do ex contra o Barcelona. E o terceiro daquela época do Barcelona também esteve naquele jogo contra o Vilanovense na Copa do Rei, e ao contrário do Sandro Ramírez, ganhou minutos naquele time do trio MSC em 2015, tá? Era a grande promessa Munir El Haddad. Muito se esperava do Munir, mas ele nunca atingiu o nível necessário, acabou saindo pro Sevilha em 2019 e depois de rodar por uma porrada de clubes espanhóis ali sem ir muito bem, quase sempre sendo liberado de graça, hoje o Munir está atuando no Esteghlal FC do Irã. Como que é o nível lá, eu não sei, mas fica a curiosidade que no momento da gravação desse vídeo, o técnico deles é o Ricardo Sapinto, que chegou a treinar o Vasco no Brasileirão. Mas se tu pegar essas 3 promessas do Barcelona na época aí, nenhuma das 3 acabou jogando uma carreira de altíssimo nível. E falando no gigante da colina, a gente chega aí no único brasileiro dessa lista. Era o Danilo Barbosa, que justamente foi formado lá no Vasco, né? E era uma baita... Queria muito ele de volta pra essa temporada, velho. Por onde anda Danilo Barbosa? Vem pro Vasco. Quero ele. Quero ele. Promessa que inclusive chegou a capitanear a seleção brasileira sub-20 e tudo mais, fazendo a primeira parte do ano de 2015 no Braga de Portugal e a segunda emprestado pro Valência da Espanha. O Danilo nunca atingiu um nível assim de elite europeia, ele até chegou a passar pelo Benfica, mas foi de forma relâmpago mesmo. Porém, mais pra frente na carreira acabou encontrando no Brasil mesmo um momento muito vitorioso da sua vida. Ele não... Cara, o Danilo Barbosa, ele é pelo menos 200 vezes melhor que o Hugo Moura, que é meu volante reserva. Pelo menos 200 vezes melhor. Ele é bom jogador, cara. Vocês estão ficando maluco. O cara é bagre, tá louco. Ele foi importante no Botafogo, que foi campeão, cara. Ele era um jogador que jogava no Botafogo. Não era titular, mas ele entrava, porra, quase todo o jogo. Seja pra fazer função de zagueiro, como pra fazer função de primeiro volante. Ele foi bem útil no Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Bem útil. Jogador honesto, bom jogador. E serve pra mais de uma função. Queria ele de volta no Vasco, inclusive. Não jogava tanto, mas foi campeão da Libertadores emprestado no Palmeiras e depois recentemente atuou no Botafogo, que venceu o Brasileirão e a Liberta também. Então, sem dúvidas, é uma carreira bonita, tá? Mas a gente tá falando aqui do prêmio de melhor jovem do futebol europeu. As expectativas eram lá em cima e ele não conseguiu nem se manter num patamar médio ali na Europa. Então eu vou dizer que nesse sentido, ele não deu certo, mas obviamente a carreira dele é espetacular aí, com os títulos que ele ganhou recentemente, de muito respeito. Ele foi o único brasileiro tá no Al-Ula. Queria ele no Vasco. Queria muito ele no Vasco agora. Indicado, né? Mas falando dos nossos amigos portugueses, a situação tava um pouquinho melhor. Inclusive no ano seguinte, em 2016, o Golden Boy foi o Renato Sanches, né? Mas em 2015 ele... Esse aí é uma das grandes decepções, né?
do futebol internacional. Eles tiveram aí 2 indicados. Um deles foi o Rubem Neves, que estava no seu começo de carreira lá no Porto, já no time principal e com uns bons minutos e tudo mais, no que ele eventualmente sai pro Wolverhampton, onde mais jogou na vida, e depois de um bom tempo lá decide sair pro Al Hilal. No momento da gravação desse vídeo ele tem 28 anos só, muito tempo para jogar bola ainda, mas nunca jogou num clube de elite na Europa, né? Só que eu acho que o caso do Rubem Neves é um pouquinho diferente, porque na seleção ele teve bastante sucesso e ele é um jogador muito bom. Se ele quisesse jogar num clube grande da Premier League, eu tenho praticamente certeza que ele conseguiria cavar sua vaguinha. Então eu diria que ele vingou na carreira sim, beleza? Outro jogador português que estava concorrendo na época era o Gonçalo Guedes, que começou o ano de 2015 torando no Benfica B, aí foi promovido pro time principal, onde também começa muito bem, porém acaba se precipitando um pouco, indo pro PSG em 2017, onde a carreira dele tancou completamente. Ele basicamente não conseguiu jogar no Paris e depois vai pro Valência em busca de reencontrar o seu futebol. Hoje tá na Real Sociedad e tá muito longe de ser um jogador horroroso ou de ir jogar na Liga do Irã, com todo respeito, né? Mas também não dá pra dizer que virou um cara assim de primeira prateleira. Então às vezes é meio difícil saber qual carimbo que a gente coloca aqui, mas eu diria mais que foi no não vingou, tá? E por falar em não vingar, o próximo nome da lista aqui é o que me deixa mais triste de todos, porque em 2015 o Dele Alli tava chegando no Tottenham como uma das grandes promessas do futebol, e nos anos seguintes ele continuaria sendo muito badalado, inclusive se tornando o melhor jogador jovem na Inglaterra em 2016 e também em 2017, virando peça importantíssima daquele Tottenham do Maurício Pochettino, que depois inclusive chegou até uma final de Champions. Porém a carreira do Dele Alli subiu muito rápido e desceu com igual celeridade, porque a queda de rendimento dele foi brutal. Ele acaba saindo do Tottenham pro Everton, onde não joga, tem uma passagem bizarra dele no Besiktas, em que foi substituído ainda no primeiro tempo e vaiado pela torcida, e depois a gente descobriu por meio de uma entrevista muito forte que ele deu, que o Dele Alli na verdade passou por traumas bem pesados na sua infância, e isso com certeza trouxe muitas dificuldades aí pra vida e pra carreira dele. Recentemente, o Como abriu as portas pro Dele Alli se recuperar, mas na sua volta aos gramados ele foi expulso com 10 minutos em campo e depois não jogou mais, saindo do Como com apenas esses 10 minutos aí, e atualmente está sem clube. É uma pena muito grande ele não ter vingado, porque o potencial do Dele Alli parecia ser realmente estratosférico. Do Tottenham a gente vai pro grande rival Arsenal, que também colocou um jogador na disputa pelo Golden Boy em 2015, foi o Hector Bellerin. Ele é o primeiro lateral da lista e na real o primeiro defensor, né? A gente sabe como esse tipo de prêmio acaba priorizando jovens atacantes, meias e tal, mas acho que isso só demonstra o potencial do Bellerin na época. Ele era um cara extremamente rápido. Dele Alli no dibrado. Realmente era o flash ali pela lateral direita, e nessa época começou a ser titular dos Gunners. Ficou um bom tempo no Arsenal, mas o potencial dele acabou minguando um pouco, né? E também não ajuda que o Bellerin acabou se machucando bastante, e aquela velocidade que era a marca registrada dele acabou ficando um pouquinho pra trás. Ele não conseguiu sustentar o nível tão alto, mas no momento da gravação desse vídeo ele é titular do Betis, joga regularmente, já chegou a vestir a braçadeira de capitão, e é um cara muito importante fora do campo também, porque ele abre a boca sim para defender questões ambientais e sociais. E a gente continua na Inglaterra para falar de mais um indicado ao Golden Boy, que foi o Adama Traoré. Aí você que já conhece o Lourão sabe que existem 2 Adamas Traorés. Então qual deles que foi, né, indicado ao prêmio? Na verdade, os 2, tá? Exatamente. Lá em 2015 a gente teve o Adama Magrinho, que é o Traoré malinense, né? Um jogador que a gente falou recentemente no canal, já que em 2015 ele viveu o seu auge sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 por Mali e terminou o ano no Mônaco. Danilo Barbosa, Milinkovic Savic e Traoré. Aqui, ó. Apareceu a cara dele, mas é Milinkovic Savic, ó. Novinho. Cara, o Danilo Barbosa é bom jogador. Volta pro Vasco, Danilão. Sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 por Mali e terminou o ano no Mônaco. Só que ele nunca vingou lá no Principado, acabou indo pro Hull City da 2ª divisão inglesa, não brilhou e aos 30 anos de idade parou de ser convocado para a seleção do Mali e tá jogando no Ahmedspor da 2ª turca. Então acho que dá para cravar tranquilamente que a carreira dele não deu certo como se esperava. Já o outro Adama Traoré, porra, aí sim o Adama Traoré bombado que a gente conhece, que em
2015 era uma promessa de La Masia e fez a primeira metade do ano jogando muito justamente pelo Barça B e depois saiu pro Aston Villa, onde quase não jogou. Aí fica um bom tempo no Wolverhampton e hoje tá no Fulham, jogando Premier League, ainda que a minutagem dele em campo não seja muito alta. Então muito esse forte, é complicado também de falar, né, se vingou, se não deu certo e tal. Eu diria que, considerando as expectativas, ele mais não deu certo do que deu. Tipo, atualmente ele tem 29 anos e o Fulham parece grande demais pra ele, no que em teoria seria o auge da carreira do cara, né? Não que ele seja ruim, mas é aquele famoso cara que se tiver que correr e pensar ao mesmo tempo, começa a dar problema. No clima de Premier League, em 2015, o Liverpool também tinha 2 indicados ao Golden Boy e as duas carreiras ali foram bem distintas. O primeiro deles é o Jordan Ibe, uma baita promessa inglesa que chegou a ganhar bastante espaço na primeira temporada do Klopp em Anfield, mas por algum motivo acabou um pouco escanteado e saiu em 2016 pro Bournemouth. E essa saída aí basicamente sepultou a carreira dele, porque o resto foi um desastre. Ele perde espaço nos Cherries e depois vai pro Derby County, onde é relegado pro time de reservas e mesmo lá não consegue jogar, convivendo com lesões e problemas também ali de saúde mental. Ele fica um tempo sem jogar, vai pro Adanaspor da segunda divisão turca, onde não atua em nenhum joguinho sequer, e depois de mais algumas passagens fantasmas em clubes ingleses que nunca ninguém ouviu falar, ele simplesmente assina com o clube do John Terry. O que? John Terry do Chelsea? Assinou com o Chelsea? Não. É com o clube do John Terry na Baller League, que pelo que a gente entendeu aqui é meio que uma Kings League menos conhecida. Então ele era uma promessa em 2015, mas agora com 29 anos tá meio que na segundona da Kings League, digamos assim. É um negócio meio complicado, né? Depois ainda assinou com o Sittingbourne de uma liga regional da Inglaterra, ficou lá só 17 dias e recentemente acabou assinando com o Lokomotiv Sofia da Bulgária. O pior é que quando eu lançar esse vídeo, possivelmente ele já foi parar em outro clube e se você reassistir isso aqui daqui um ano ou mais pro futuro, ele já vai ter trocado mais umas 2 ou 3 vezes provavelmente, né? Mas se ele não teve nenhum impacto no Liverpool, o outro da lista aqui é completamente o contrário. O Divock Origi jogou a primeira metade do 2015 no Lille e terminou o ano nos Reds e não se tornou um jogadoraço titular do time e tal, mas o homem era extremamente decisivo. Ninguém esquece daquela Champions 2018-19 com ele fazendo 2 gols na virada histórica pra cima do Barcelona, incluindo o gol dele naquele lance lendário em que o Arnold cobra o escanteio rápido. Aí na final daquela Champions contra o Tottenham ele fez mais uma coisa lá que ninguém lembra, ninguém quer saber o que foi também. Ele se tornou uma espécie de ídolo cult da torcida, né? Só que mais pro final da passagem dele no Liverpool já tinha perdido bastante espaço, então vai pro Milan e ficou lá por mais de 1 ano e meio, completamente descartado. Ele foi colocado para treinar separado, completamente fora dos planos de qualquer técnico que passa por lá, e pelo que a gente conseguiu encontrar, ele ficou meio que exilado por lá, tá? Fazendo seus treinamentos ali, recebendo salário de forma integral, porque não quis ir embora do clube não, até que no finalzinho de 2025 o Milan então anunciou a rescisão de contrato dele por acordo mútuo. E assim, ele tá muito mal hoje, mas o cara teve momentos incríveis na carreira, então dá pra dizer que deu certo sim como jogador. Clube? A gente finaliza na Inglaterra mesmo, Dibrados porque nele. o Manchester United foi outro jogador que teve 3 indicados ao Golden Boy e todos eles não deram certo, mas assim, em níveis diferentes, digamos. O primeiro deles é o único caso dessa lista que continua jogando pelo clube onde ele foi indicado em 2015, que é o Luke Shaw. Naquela época, ele era um lateral super promissor. Honesto Luke Shaw, né? Passou por várias lesões, era um lateral de muita força e velocidade, virou um lateral um pouco mais defensivo e técnico. Vindo do Southampton e desde que chegou nunca saiu de Manchester, né? Passando mais de uma década no time, entre momentos como titular, outros como reserva, machucado ou disponível, acima do peso ou no peso, elogiado ou criticado e como lateral ou até mais recentemente jogando de zagueiro sob o comando do Rubem Amorim. Com certeza não virou, um Roberto Carlos nem nada, né? Não é craque, mas o cara ficar 10 anos no Manchester United não dá pra dizer que a carreira dele não deu certo. O segundo dos Red Devils, cara, prometia demais, beleza? O Adnan Januzaj era um craquinho quando era mais novo, surgindo na base do próprio
próprio United, jogando e metendo gol desde muito cedo. Em 2013, aos 18 anos, ele tava jogando na Premier League e metendo 2 gols contra o Sunderland, deixando a torcida ali empolgada. Porém, o complicado foi que esse começo dele meio que já foi o auge, porque ele foi ficando mais velho, supostamente amadurecendo, mas não ficou melhorando, entendeu? Ele não foi conseguindo mais minutos no time e teve um resto de carreira, diria que bastante decepcionante. Atualmente tá com 30 anos jogando no Sevilha, mas assim, sem nem ser titular e sem, digamos que, encantar ninguém. Então é complicado, mas eu diria que ele não deu certo, né? E o último, então, da nossa lista, esse sim é um cara que parecia que o céu era o limite. Ele foi o jogador que de fato venceu o Golden Boy em 2015 e tinha um futuro brilhante. O garoto Anthony Martial. O novinho Martial se destacava metendo gol Esse aí eu tenho meus pés atrás. pelo Mônaco antes de chegar no Manchester United, onde começou muito bem com 11 gols na temporada de estreia na Premier League e era até chamado de novo Thierry Henry. Só que depois Jesus de uns Cristo. anos sendo titular lá dos Red Devils, ele se machucou, perdeu espaço, passou a ser criticado pelo pouco que vinha entregando dentro de campo e no geral viveu ali altos e baixos, mas os baixos começaram a ficar cada vez mais altos. Vocês entenderam, né? A saída de um cara que tinha tudo pra explodir acabou sendo bem melancólica e ele foi diretamente jogar no AEK Atenas da Grécia. Depois de pouco tempo foi parar no Monterrey do México, onde estava tão mal que viveu um jejum de 9 meses sem marcar um golzinho sequer e já ficou meio que sendo uma figurinha que a torcida odiava, sacou? Então o Martial tá bem no limite, eu acho, né, do deu certo ou não deu certo, deixa pra você comentar. Então, eu ia falar pra vocês que eu sempre achei esse Martial uma merda. Mas é só uma opinião babaca feito eu, entendeu? Minha opinião, vocês podem discordar. Mas é muito louco como o futebol é, porque é como se eu estivesse falando pra vocês que em 2035 o Désiré Doué vai estar jogando, sei lá, no Mirassol e sendo vaiado e odiado pela torcida. Mas pode acontecer, né? Nunca se sabe. A gente falou nesse vídeo um pouquinho aí Virou mirinha pra merda, de né? vencedores do Golden Boy como Doué, como Martial, mas a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todos os vencedores do Golden Boy e se eles floparam ou vingaram. Mano, o Martial eu acho muito fraco. Mas ele teve o hype absurdo, né? No Mônaco pra United teve um hype absurdo.